Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, Natália. Nós começamos agora mais uma edição do programa Antivírus, dedicado a debater a conjuntura nacional do ponto de vista da tendência petista articulação de esquerda. Nós começamos com 24 minutos de atraso, porque queríamos, como muita gente, assistir à entrevista do Lula ao jornalista da Band, aquele que inventou o termo petralha e que hoje está sendo talvez obrigado a se render às evidências. Muito bem, dedicaremos o nosso programa antivírus de hoje aos seguintes temas. 1. Bolsonaro não é genocida. 2. O governo Bolsonaro não é um governo militar. E acrescentamos mais um assunto. Ciro Gomes não é de direita. Obviamente, escolhemos essas três afirmações porque hoje é 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira. E vamos começar falando das mentiras ditas por três generais: o ex-ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa e o vice-presidente da República. Segundo o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, há 57 anos, a população brasileira, com apoio das Forças Armadas, impediu que o movimento internacional fincasse suas tenazes no Brasil. Força e honra. A frase que eu acabei de ler está num tweet divulgado na conta oficial do vice-presidente da República. Será verdade? Não, não é e nunca foi verdade. O que ocorreu em 1964 foi um golpe de Estado contra um governo legítimo, encabeçado por João Goulart. E todas as informações de que dispomos confirmam que Goulart tinha apoio da maioria da população brasileira. Aliás, um dos motivos do golpe foi impedir que, em 1965, Goulart elegesse seu sucessor, Leonel Brizola. Goulart era comunista? Brizola era comunista? Bate de nenhuma maneira. Ambos eram do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, criado por Getúlio Vargas, aquele mesmo que maltratou pesadamente os comunistas durante sua ditadura. O golpe de 64 não foi contra o comunismo. O golpe de 64 foi contra um governo que cometeu dois pecados mortais. Primeiro, queria fazer reformas de base. E segundo, mobilizava em seu apoio as classes trabalhadoras. Que o general Hamilton Mourão considere que isso é comunismo é direito dele. Mas que ele considere isso nos faz pensar no seguinte: se a elite brasileira acha que melhorar a vida do povo é comunismo, se a elite brasileira acha que ampliar as liberdades democráticas é comunismo, então não adianta nada moderar nosso programa na expectativa de que, se nós formos moderados, eles também serão moderados, pois eles são tão reacionários que vão reagir da mesma maneira ou de maneira muito parecida, seja contra uma reforma, seja contra uma revolução. Vamos agora falar de outra mentira. Vamos falar da mentira dita por outro general, o general Walter Braga Neto, na ordem do dia divulgada ontem, alusiva ao 31 de março de 1964. Na ordem do dia, o general Walter Braga Neto, aquele que comandou a intervenção no Rio de Janeiro quando nossa companheira Marielle foi assassinada, o general Walter Braga Neto diz, na tal ordem do dia, que em 1979, a lei da anistia aprovada pelo Congresso Nacional teria consolidado um amplo pacto de pacificação. Vejamos, a Lei 6683, também conhecida como Lei da Anistia, teve origem num projeto de lei apresentado pelo general João Batista Figueiredo, então presidente da República.
A lei foi aprovada em sessão conjunta do Congresso Nacional, no dia 22 de agosto de 1979. Vale lembrar que, naquela época, 1/3 do Senado era composto por senadores biônicos, nomeados pelo presidente da República. Portanto, o governo tinha maioria para aprovar o que quisesse. E o que é que o governo queria? Naquele momento, estava em curso a retirada organizada da ditadura militar. Começara anos antes com a distensão e prosseguia com a abertura lenta, segura e gradual. E a retirada incluía fazer concessões ao lado de cá, mas também incluía proteger o lado de lá. No concreto, proteger os crimes cometidos pela ditadura, incluindo crimes que eram crimes do ponto de vista da lei da própria ditadura, como é o caso da tortura, o assassinato e a ocultação de cadáveres. Mas como pegaria muito mal fazer isso explicitamente, o governo Figueiredo e seu partido, a Aliança Renovadora Nacional, fizeram uma manobra muito esperta. Por um lado, propuseram a anistia, mas não a anistia ampla, geral e irrestrita, como pedia a esquerda. A anistia proposta pelo general Figueiredo não era extensiva aos que haviam, palavras deles, cometido práticas de crime de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Fazendo assim, eles colocaram a oposição democrática na posição de ter que defender a anistia para aqueles que a ditadura acusava de terem cometido crimes de sangue. E, enquanto isso, os verdadeiros criminosos, por exemplo, os que haviam torturado, assassinado e ocultado cadáveres, escapavam de fininho, graças à inclusão no projeto do governo de uma pegadinha, a referência aos crimes conexos. A sessão de votação, no dia 22 de agosto de 1979, foi muito confusa e, no final, prevaleceu a posição do governo, inclusive com apoio aberto ou implícito de setores da oposição, que entendiam que, mesmo com as limitações, a anistia significaria a libertação dos 53 que ainda estavam presos, a volta dos que estavam exilados e a retomada dos direitos políticos para todos e para todas que haviam lutado contra a ditadura. Seja como for, chamar isto de pacto é forçar a mão. A lei da anistia foi sancionada pelo general Figueiredo em 28 de agosto de 1979. A lei perdoou os crimes políticos cometidos entre, olhem que sutileza, 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Agora vejamos melhor a tal pegadinha contida na lei da anistia. Como já dissemos, a lei aprovada perdoava os crimes políticos. Mas para perdoar alguém, este alguém tem que ter sido condenado. A pessoa só pode ser anistiada se antes for considerada oficialmente uma criminosa. E para isso, ela precisaria ter sido julgada e condenada. E quem é que havia sido condenado? Quem é que havia sido julgado? Somente quem havia se oposto ao golpe e à ditadura militar. Ou seja, aparentemente, a lei da anistia beneficiava apenas a esquerda, apenas os democratas, a quem fale em 4.600 pessoas beneficiadas. Mas se fosse mesmo assim, o general Batista Figueiredo seria um membro honorário da famosa tendência suicida. Essa tendência que existe num certo partido de esquerda que aprova leis e nomeia pessoas que são inimigas do partido. Pois se fosse do jeito que eu acabei de falar, a lei da anistia proposta por Figueiredo estaria abrindo espaço para que os torturadores, os assassinos, os que desapareceram com cadáveres, pudessem vir a ser processados e punidos. Afinal, como já disse, aquelas pessoas cometeram crimes perante a lei vigente na própria ditadura militar e poderiam vir a ser processadas e condenadas. Mas Figueiredo definitivamente não era da tendência suicida. E ele tomou o cuidado de incluir no artigo 1º da lei da anistia, especificamente no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, o seguinte, abre aspas,
É concedida anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexos. E o que são crimes conexos? Se fosse aplicado o rigor da hermenêutica, seria algo tranquilo. Mas no contexto, foi a fórmula jurídica encontrada para citar, sem citar, os crimes não julgados, não condenados, mas efetivamente praticados pelos agentes de Estado na luta contra os supostos crimes cometidos pelos que se opuseram à ditadura militar em defesa da legalidade e da Constituição. Citando textualmente, o parágrafo 1º da lei diz que consideram-se conexos os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Vale lembrar que o mesmo artigo cita como exceções o terrorismo, o assalto, o sequestro e o atentado pessoal, mas não cita como exceções a tortura, a ocultação de cadáver e o assassinato de presos. Ou seja, estes crimes poderiam ser os tais conexos cobertos pela lei da anistia. E bingo! Com base nisso e na interpretação política de que a anistia seria para os dois lados, os agentes do Estado que cometeram crimes conseguiram se safar de processos. A imensa maioria nunca foi nem mesmo processada. E os que foram, não foram condenados. Nenhum, absolutamente nenhum dos sádicos torturadores, dos assassinos, dos que ocultaram cadáveres foram condenados. 144 desaparecidos, 453 mortos. E em 1979, ninguém tinha dúvida de que o objetivo da lei da anistia era proteger os criminosos da ditadura. Naquele ano, Sepúlveda Pertence era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e enviou ao Senado um parecer que dizia explicitamente que a lei tinha o sentido de prodigalizar a anistia aos homicídios, violências e arbitrariedades policiais de toda sorte perpetrados nos desvãos da repressão política. Um único senão ao que disse o Sepúlveda. Desvão à vovozinha. Não havia desvões nem porões. Todos sabiam. Era uma política de Estado. Na cúpula do governo, todo mundo sabia o que se passava nos porões, pois a tortura, o assassinato, a ocultação de cadáveres eram políticas de Estado, como foi confirmado, aliás, pelo general Geisel, em famosa entrevista concedida por ele ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Esses crimes são, segundo a Constituição de 88, imprescritíveis e não são passíveis de qualquer indulto ou graça. E há toda uma legislação internacional que condena e impede e desconhece qualquer tipo de autoanistia, em que governos criminosos perdoam seus próprios crimes. Um detalhe interessante, o relator do projeto do general Figueiredo foi o deputado Hernani Sátiro. Ele foi ministro do Superior Tribunal Militar. Num discurso feito na Câmara, Sátiro, nome assaz apropriado, disse o seguinte: querem o perdão, mas não perdoam. Gritam pela anistia para os seus, mas apregoam, ao mesmo tempo, incoerentemente, a ideia de uma investigação sobre torturas e violências. Advogam a impunidade dos crimes de seus partidários, para que mais fortes possam punir a Revolução de 64. E ele continuava, o senhor Sátiro. O doloroso para muitos é saber que a anistia virá, mas virá pelas mãos do governo, por iniciativa do presidente João Batista Figueiredo. Será atendida, assim, a autêntica voz do povo, que aspira à paz e à conciliação. Isso, para os oposicionistas, importa uma grande frustração, como frustrados se encontram pela abertura que está sendo feita pelo governo da Revolução. Pois bem, isso foi em 79. 30 anos se passaram, governo Lula, o assunto estava sendo debatido publicamente. O Supremo Tribunal Federal solicitou um parecer da Advocacia Geral da União. E a Advocacia Geral da União, governo Lula, apresentou o parecer segundo o qual abre aspas, anistia geral ou absoluta não conhece exceção de crimes ou de pessoas, nem se subordina a limitações de qualquer espécie. E dizia também o parecer que ambos os lados seriam beneficiados, evitando-se qualquer espécie de revanchismo. Revanchismo? Punir torturadores?
assassinos, pessoas que ocultaram cadáveres, seria revanchismo? Querer julgamento para criminosos que nunca foram julgados seria revanchismo? Sabem quem era o advogado-geral da União que assinou esse parecer? O senhor José Antônio Dias Toffoli. Sim, aquele mesmo que, já abrigado no Supremo Tribunal Federal, descobriu que o golpe militar não foi um golpe, foi apenas um movimento. Em geral, funciona assim, né, pessoal? Ninguém vira canalha da noite para o dia. Claro que há toda uma legítima controvérsia jurídica acerca da possibilidade de julgar e condenar aqueles criminosos. Por exemplo, 20 anos depois, crimes são prescritos. E a legislação aprovada na Constituição de 1988 não é retroativa. E há dúvidas se isso poderia ser resolvido com uma nova legislação. Embora haja, é bom que se lembre, respaldo na legislação internacional assinada pelo Brasil para este tipo de procedimento. Entretanto, tudo poderia pelo menos ser um pouco diferente se os criminosos pelo menos admitissem os crimes e pedissem perdão ao povo brasileiro. Ou se as instituições envolvidas pedissem perdão ao país e ao povo, mas nunca o fizeram. Nem as pessoas, nem as instituições. Entre outros motivos, porque eles não acham que cometeram crimes. Ou seja, farão de novo. Aliás, seguiram fazendo desde 1979 até hoje. Pois como as torturas da época não foram punidas, seguiu sendo prática comum a tortura, o assassinato, a ocultação de cadáveres, tendo como vítima principal os pobres, os pretos, os periféricos. Por isso é inaceitável o que disse naquela época, 2009, o ainda ministro do STF, Marco Aurélio. As palavras de Marco Aurélio foram: ninguém é saudosista do período anterior, mas é o caso de perguntar-se por que houve a lei da anistia? Justamente para apagar o passado. Interessa à sociedade brasileira voltar àquela situação de conflito? Como é que é? Apagar o passado? Alguém acha mesmo que é possível apagar o passado? Eu acho que o ministro Marco Aurélio precisa reler Freud. Hoje, 2021, o Brasil está de volta àquela situação de conflito, entre outros motivos, porque se tentou o impossível, apagar o passado. Monstros, como o cavernícola que nos preside, seguem por aí, entre outros motivos, porque os crimes de ultra et caterva nunca foram punidos. É preciso enfrentar o passado, não apagar, não esquecer e não perdoar. Da maneira como foi aprovada e da maneira como até agora vem sendo interpretada, a lei da anistia, na prática, acabou servindo como pretexto para proteger os crimes de sequestro, ocultação de cadáveres e tortura praticados naquela época e por agentes do Estado. É como se eles dissessem assim: vejam bem, ou vocês esquecem que somos monstros, ou nós vamos agir como monstros. O nome disso é intimidação e chantagem permanente. Não houve, portanto, nenhum amplo pacto de pacificação, como nos quer fazer crer o general Walter Braga Neto. Aliás, já falei em outro momento e repito agora: a relação entre as Forças Armadas e o povo brasileiro é assim: bate, aí vem a suposta pacificação. Depois bate de novo e aí vem nova suposta pacificação. E por aí vai. Isso posto, vamos agora falar da terceira mentira, a do ex-ministro da Defesa. No dia 29 de março, o general Fernando Azevedo e Silva pediu demissão. Ou foi demitido? Sua carta fala que ele dedicou, abre aspas, total lealdade ao longo desses mais de 2 anos, fecha aspas, ao presidente da República. Total lealdade. Essa parte, evidentemente, muita gente não leu. Mas muita gente leu um outro trecho da carta. Abre aspas. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Ou seja, no período da total lealdade, ele preservou as Forças Armadas como instituições de Estado. Ainda assim, essa parte das Forças Armadas como instituições de Estado foi comemorada por algumas pessoas de esquerda ou democratas como um suposto recado, uma demarcação com Bolsonaro, que estaria querendo afastar as Forças Armadas do seu papel constitucional. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o cavernícola é um golpista, um neofascista, um miliciano e um patrimonialista que quer usar as instituições
para proteger os crimes de sua família e amigos. Mas a pergunta é: o que é mesmo que significaria para o ex-ministro da Defesa, general Azevedo, preservar as Forças Armadas como instituição de Estado? A resposta fica clara quando nós lemos a ordem do dia alusiva ao 31 de março, assinada por Azevedo e pelos comandantes das três armas. Como vocês poderão perceber da leitura desse texto de 2020, trata-se de uma versão expandida e, em certos aspectos, até mais radical, da ordem do dia divulgada e assinada no dia 31 de março de 2021 pelo general Walter Braga Neto. Vou ler a nota do general Azevedo, ex-ministro da Defesa. Abre aspas. O movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam naquela época. O entendimento de fatos históricos apenas faz sentido quando apreciados no contexto em que se encontram inseridos. O início do século XX foi marcado por duas guerras mundiais em consequência dos desequilíbrios de poder na Europa. Ao mesmo tempo, ideologias totalitárias em ambos os extremos do espectro ideológico ameaçavam as liberdades e as democracias. O nazifascismo foi vencido na Segunda Guerra Mundial com a participação do Brasil nos campos de batalha da Europa e do Atlântico. Mas, enquanto a humanidade tratava os traumas do pós-guerra, outras ameaças buscavam espaços para novamente impor regimes totalitários. Naquele período convulsionado, o ambiente da Guerra Fria penetrava no Brasil. Ingredientes utópicos embalavam sonhos com promessas de igualdades fáceis e liberdades mágicas, engodos que atraíam até os bem-intencionados. As instituições se moveram para sustentar a democracia diante das pressões de grupos que lutavam pelo poder. As instabilidades e os conflitos recrudesciam e se disseminavam sem controle. A sociedade brasileira, os empresários e a imprensa entenderam as ameaças daquele momento, se aliaram e reagiram. As Forças Armadas assumiram a responsabilidade de conter aquela escalada, com todos os desgastes previsíveis. Aquele foi um período em que o Brasil estava pronto para transformar em prosperidade o seu potencial de riquezas. Faltava a inspiração e um sentido de futuro. Esse caminho foi indicado. Os brasileiros escolheram, entregaram-se à construção do seu país e passaram a aproveitar as oportunidades que eles mesmos criavam. O Brasil cresceu até alcançar a posição de 8ª economia do mundo. A lei da anistia permitiu um pacto de pacificação, um acordo político e social que determinou os rumos que ainda são seguidos, enriquecidos com os aprendizados daqueles tempos difíceis. O Brasil evoluiu, tornou-se mais complexo, mais diversificado e com outros desafios. As instituições foram regeneradas e fortalecidas e assim estabeleceram limites apropriados à prática da democracia. A convergência foi adotada como método para construir a convivência coletiva civilizada. Hoje, os brasileiros vivem um pleno exercício e podem continuar a fazer suas escolhas. As Forças Armadas acompanharam essas mudanças. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, como instituições nacionais permanentes e regulares, continuam a cumprir sua missão constitucional e estão submetidas ao regramento democrático com o propósito de manter a paz e a estabilidade. Os países que cederam às promessas de sonhos utópicos ainda lutam para recuperar a liberdade, a prosperidade, as desigualdades e a civilidade que rege as nações livres. O movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que evitou. Fecha aspas. Portanto, gente, é isso que o general Azevedo entende como sendo preservar as Forças Armadas como instituições de Estado. Ou seja, defender que as Forças Armadas fizeram certo praticando um golpe de Estado e exercendo uma ditadura. Junto com ele, assinam esta ordem do dia de 2020 que eu acabei de ler, o general Pujol, o almirante Ilques Barbosa Júnior e o tenente brigadeiro Antônio Bermudes. Portanto, os 4 demitidos por Bolsonaro não são democratas, são golpistas e saudosistas da ditadura. Eles e Bolsonaro são, nesse quesito, farinha do mesmo saco. Eles têm divergências, mas essas divergências não dizem respeito à democracia. Nenhum deles é democrata, pois quem defende o golpe militar de 1964 e quem defende a ditadura militar não é democrata, nem aqui, nem na Conchinchina. E quando eles falam em preservar as Forças Armadas como instituições de Estado, eles estão falando de qualquer coisa, menos daquilo que certos bobos e iludidos de esquerda querem acreditar.
E querem acreditar porque, no fundo, tem uma certa esquerda que gostaria que os militares, ou o Biden, ou a direita gourmet, fizessem por nós aquilo que cabe a nós fazer, derrubar o Bolsonaro. Por fim, quem foi ministro de Bolsonaro e ainda fala em 2 anos de lealdade para com Bolsonaro, sabe muito bem que tem as mãos sujas de sangue. Sangue de 320 mil brasileiros e brasileiras que foram condenados à morte por um governo militar que é o principal aliado do vírus. Um ultimíssimo comentário. O golpe militar não devia ter começado no dia 31 de março. Ele começou por iniciativa de um general também chamado Mourão, que se gabava de dizer que, em termos de política, sou uma vaca fardada. Ele se gabava de achar que, em termos de política, ele era uma vaca fardada. Esse general Mourão foi quem decidiu movimentar suas tropas antes da data preferida pelos golpistas. Há muitas controvérsias sobre o horário exato em que as tropas começaram a se mexer, mas, ao que tudo indica, foi no final do dia 31 de março. O fato é que Jango não foi deposto no dia 31 de março. Ele foi deposto, de fato, no dia 1º de abril. E o Congresso Nacional vai legalizar essa situação numa sessão extraordinária que se encerrou nas primeiras horas do dia 2 de abril. Portanto, pessoal, a pós-verdade não começou agora. O golpe, a deposição, foi num dia 1º de abril. Apropriadíssimo. Nossa homenagem aqui a todos e a todas que lutaram contra a mentira, contra o golpe e contra a ditadura militar. Boa noite, Walter, boa noite a quem está assistindo a gente. Então, pessoal, além de tudo isso que Walter já comentou, de mais uma ordem do dia comemorativa do golpe de 1964, a terceira, né, desde o início do governo Bolsonaro, em todos os anos, as ordens do dia estão sendo nesse tom comemorativo e de exaltação do golpe. Essa semana a gente também foi presenteado com um manifesto da direita que quer parecer gourmet, que quer parecer equilibrada, limpinha, diante do extremismo, né, da tosquidão que é o governo Bolsonaro. O primeiro nome a assinar esse manifesto, Ciro Gomes. O Ciro Gomes é acompanhado de mais 5 cidadãos que eu vou dizer aqui quem são. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB, João Amoedo, que foi candidato a presidente em 2018 pelo Partido Novo, João Dória, governador de São Paulo pelo PSDB, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro do governo Bolsonaro, agora aceito nas rodas aí da direita limpinha, e Luciano Huck, que dispensa apresentações, né? Todos presidenciáveis, uns com maior potencial, outros menos, mas todos os 6 são presidenciáveis. E o título do manifesto é Manifesto pela Consciência Democrática. Eu vou ler um manifesto curtinho, depois vou fazer alguns comentários sobre o conteúdo e sobre o manifesto em si. O manifesto diz o seguinte: muitos brasileiros foram às ruas e lutaram pela reconquista da democracia na década de 1980. O movimento Diretas Já uniu diferentes forças políticas no mesmo palanque, possibilitou a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República, a volta das eleições diretas para o Executivo e o Legislativo e a promulgação da Constituição Cidadã de 1988. 3 décadas depois, a democracia brasileira é ameaçada. A conquista do Brasil, sonhado por cada um de nós, não pode prescindir da democracia. Ela é nosso legado, nosso chão, nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus princípios e valores. Não há democracia sem Constituição, não há liberdade sem justiça, não há igualdade sem respeito, não há prosperidade sem solidariedade. A democracia é o melhor dos sistemas políticos que a humanidade foi capaz de criar. Liberdade de expressão, respeito aos direitos individuais, justiça para todos, direito ao voto e ao protesto. Tudo isso só acontece em regimes democráticos. Fora da democracia, o que existe é o excesso, o abuso, a transgressão, o intimidamento, a ameaça e a submissão arbitrária do indivíduo ao Estado.
Exemplos não faltam para nos mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras sempre que as sociedades se descuidam e silenciam na defesa dos valores democráticos. Homens e mulheres desse país que apreciam a liberdade, sejam civis ou militares, independente de filiação partidária, cor, religião, gênero e origem, devem estar unidos pela defesa da consciência democrática. Vamos defender o Brasil. E aí assinam os 6 simpáticos presidenciáveis que eu falei para vocês no início, né? Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Luciano Huck. Em primeiro lugar, queria dizer que o manifesto ele tenta ser um contraponto ao autoritarismo, né? Aos defensores da ditadura, lembrando da luta pela redemocratização e da Constituinte. E, diante dessa crise toda em torno da questão militar causada pelo governo Bolsonaro, que Walter já comentou aí na fala dele, justamente nessa semana do aniversário do golpe militar, né, eles querem fazer parecer que não tem nada a ver com isso, né, que eles não têm nada a ver com isso, e que seriam eles os verdadeiros defensores da democracia. E, então, convenhamos, né, gente? Não precisa ir muito longe para concluir que não é disso que se trata, né? Que essas pessoas não são defensores da democracia, não são democratas. Basta ver uma coisa, não precisa ir muito longe, basta ver o que cada um deles fez no segundo turno de 2018, né? Ou seja, clamam agora por consciência democrática, mas, na verdade, carregam um peso em suas consciências de terem tido participação efetiva na vitória da extrema-direita em 2018 e, consequentemente, em tudo que está acontecendo no país desde então, né? Então, para começo de conversa, é bom que a gente diga, esse pessoal que agora se diz que a democracia está ameaçada, no mínimo deveria fazer algum tipo de autocrítica acerca das suas posições na eleição de 2018, né, que contribuíram ativamente para que a gente tenha chegado nessa situação atual. Teve quem foi para Paris, teve quem ficou em cima do muro e teve quem pulou no colo do bolsonarismo explicitamente. E agora vem fazer manifesto apelando para a consciência democrática. Obviamente, eles não fizeram autocrítica, né, de nenhum tipo, nem farão, com certeza, porque, no limite, o que importa para eles e o que segue importando é não permitir que o PT volte ao governo e, consequentemente, impedir que um programa de direitos, de recuperação dos direitos, das liberdades democráticas, da soberania nacional, seja de fato implementado no país. Então, no limite, é esse o objetivo desse pessoal. E se tiver que cair no colo de Bolsonaro de novo, podem apostar. Todos, se não todos, a maioria vão cair. Além disso, né, o manifesto tem um trecho, digamos assim, programático, que é o trecho que diz o seguinte: a democracia é o melhor dos sistemas políticos que a humanidade foi capaz de criar. Aí fala algumas coisas. Liberdade de expressão, respeito aos direitos individuais, justiça para todos, direito ao voto e ao protesto. Ou seja, nenhuma palavra sobre direitos sociais, coletivos, direitos trabalhistas, soberania nacional, integração regional, desenvolvimento, bem-estar. Claro, né? Porque, no fundo, o que eles defendem é a manutenção do programa ultraliberal já em curso pelo governo Bolsonaro, que já está em curso, já está sendo aplicado pelo governo Bolsonaro, e eles têm plena consciência, nada democrática, de que o seu programa econômico, o programa econômico deles, é totalmente incompatível com o bem-estar da maioria do povo, com a garantia dos direitos, com vida digna, né, para a maioria da população brasileira. É por isso que eles apelam para esse tipo de generalidade, como consciência democrática, para a defesa de valores democráticos, a defesa de justiça para todos, né? São generalidades que, de concreto, só tem o fato de que elas explicitam que esse pessoal não tem compromisso nenhum com um programa diferente do que está em curso hoje no Brasil, né? Começou lá no Pontes para o Futuro, do governo Temer, tentaram ter um presidente orgânico, não foi possível, e com Bolsonaro
o programa dele está aí sendo implementado, obviamente com dificuldades, mas está caminhando, né? Então, enfim, esse manifesto, que acho que poderia ser chamado de o manifesto da direita limpinha, que quer ser limpinha, né? Porque de limpinha não tem nada, na minha opinião, revela duas coisas principais que eu queria destacar aqui. Primeiro é que segue a todo vapor, e a gente não pode subestimar isso, a tentativa dessa direita de construir uma alternativa presidencial para derrotar Bolsonaro, uma alternativa que não passe pelo PT e pela esquerda. Ou seja, querem, de qualquer forma, manter o programa em curso, né, manter o seu programa sendo implementado no país, dessa vez sob o controle de um dos seus, né, o que não foi possível ser feito em 2018. E Ciro Gomes é parte deste grupo, né? O manifesto é para esfregar, também é para esfregar na nossa cara isso. Quem ainda achar que Ciro Gomes é de centro-esquerda e está disposto a qualquer tipo de aliança com a esquerda, né, é só ver o que ele efetivamente está fazendo. Ele é parte desse grupo, né, desse grupo da direita, não está nem na fronteira perto de nós ali, beirando, né? Todos os signatários do manifesto são presidenciáveis, né? Vamos tentar para isso, e isso é um fato muito relevante. Segunda coisa que eu queria destacar aqui sobre o manifesto é o seguinte, coisa que a gente já vem insistindo há muito tempo, mas que faz sentido nesse momento atual falar novamente, que é, de nossa parte, né, do ponto de vista da esquerda, a gente não pode mais ter qualquer ilusão na suposta amplitude que seria viabilizada com uma aliança com esses setores de direita, né? Primeiro porque não tem setores de direita dispostos a isso, sem que isso implique subordinação do PT, vamos combinar, né? Não está, quem enxergar isso, fale aí, porque não tem isso no horizonte. Segundo, que não tem também horizonte nenhum de que uma aliança desse tipo não signifique rebaixamento programático, né? O que, diante da atual situação do país, que é muito pior do que a gente pegou lá em 2003, é uma verdadeira corrida para o abismo, né? A gente achar que vai poder fazer o mesmo governo moderado, ou até mais, que foi feito anteriormente, é um equívoco muito grande, considerando as atuais condições do país, né? Em relação à reforma trabalhista, teto de gastos, enfim, muita coisa vai precisar ser revertida, e tudo que a gente não precisa é de um rebaixamento programático a essa altura do campeonato, né? Então, no último programa antivírus, a gente falou aqui sobre o erro que é, né, diante dessa situação toda, a gente dedicar a maior parte das nossas energias em 2021 a organizar 2022, mesmo que não se diga que é isso que está sendo feito, né? Por que eu estou falando isso do mesmo que não se diga? Na reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu também essa semana, na segunda-feira, né? A reunião estava em curso quando o ministro da Defesa foi demitido e começou toda aquela confusão em torno dos comandantes e a saída de outros ministros, da Justiça, da AGU, enfim. Nessa reunião do PT, esse debate sobre 2021, 2022, o que fazer, a tática imediata, também apareceu, né? E ficou nítido que tem divergências importantes entre nós sobre esse assunto. E o que aconteceu na reunião? A maioria que dirige o partido está adotando hoje uma linha que, na minha opinião, é retórica, que é não falar em 2022. Não é o momento de falar em 2022, porque nós precisamos defender a vida do povo, e por isso, em 2021, a gente tem que lutar por vacina, por auxílio emergencial e pelo fora Bolsonaro, né? Na prática, sendo que isso é o discurso, e na prática, toda a operação política do partido está voltada, efetivamente, para 2022, né? Por mais que não se fale explicitamente, estamos dedicando todas as nossas energias a organizar 2022, na prática, isso está em curso. E a prova disso é que, no próprio Diretório Nacional, né, além de a gente ter uma limitação muito grande de aprovar
encaminhamentos de mobilização e de organização para além de atividades virtuais e campanha solidária de arrecadação de alimentos, né, não se avança para além disso. Outra coisa emblemática, né, dessa situação é o seguinte: quando a discussão vai afunilando sobre os termos da resolução política que o partido vai apresentar, e a gente entra em discussão de emendas ao texto, por exemplo, o texto que vocês podem ler, está divulgado, que foi aprovado, o que aparece é o seguinte: se quer construir uma frente à lá 2003, né, com amplas alianças, inclusive com um perfil de vice parecido. Foi rejeitada uma emenda que falava de frente de esquerda, uma emenda super light, que não tinha nada de sectário, nem de restringir as alianças do partido exclusivamente à frente de esquerda, mas mesmo assim foi rejeitada. Ou seja, aquela ideia de que primeiro a gente constrói a frente de esquerda e depois amplia, nem isso foi aceito colocar. E um outro exemplo é que foi rejeitada também uma emenda à resolução política que buscava colocar no texto que a gente defende a convocação de novas eleições. Ou seja, a gente não fala de 2022, mas na prática a gente está operando para ter 2022 como o nosso prazo, né, como o nosso próximo embate, e não travar lutas e embates em maior nível, enfim, contra o governo Bolsonaro aqui e agora, né? Então, divertido, inclusive, sobre essa questão das novas eleições, foi que foi rejeitada uma emenda que incluía no texto a defesa das novas eleições, mas quando apareceu outra emenda que dizia a defesa da PEC não sei qual, que diz que em caso de impeachment tem que ter novas eleições, aí a gente pode defender. Ou seja, se é para defender novas eleições, não se defende como palavra de ordem ou como, enfim, defesa política, mas como a defesa de uma PEC que, caso aprovada, aí sim a gente pode defender novas eleições. Então, enfim, bastante revelador de qual é o chip mental que prevalece, né? E, na prática, essa discussão foi muito reveladora de que está em curso, né, na minha opinião, uma espécie de retorno à linha política que existia lá em março de 2020, né? Aliás, esse março de 2021 parece que foi um grande déjà vu em vários aspectos da luta política aqui no Brasil. E em que sentido está tendo esse retorno à linha de março de 2021? A prioridade é defender a vida. Lá atrás, né, há um ano atrás, isso aparecia como a prioridade é defender a vida, não é hora de fazer disputa política, portanto, não vamos falar fora Bolsonaro. Né? Então, tinha um contraponto com a palavra de ordem, fora Bolsonaro, com a defesa do impeachment. Agora, o mote da defesa da vida, obviamente, muito importante, uma questão fundamental, né, volta com uma espécie de acomodação em torno desse efeito Lula, né? Ou seja, como se tivesse marcada a data do nosso retorno, que é lá em 2022, que no caso um novo governo eventualmente só começaria em 2023, e até lá a gente vai marcando o passo. Então é como se a gente estivesse dando um certo passo atrás no grau de enfrentamento que a gente precisa ter e, de certa forma, se conformando que a gente vai passar mais 20 meses sob o governo Bolsonaro, como se fosse possível defender a vida com tudo que esse governo está fazendo, né? Não preciso nem falar, Walter já falou sobre isso, e a gente tem repetido aqui insistentemente que com o governo Bolsonaro no comando do país, especialmente durante essa pandemia, é impossível defender a vida. Tudo indica que, mantida essa política, a situação do país só vai piorar, né? Então, na nossa opinião, está errado esse caminho, não é correta essa linha, que foi a que prevaleceu, né, inclusive na reunião do Diretório Nacional do PT, em primeiro lugar porque a principal tarefa da esquerda deve ser reocupar e ampliar espaço junto ao povo, junto à classe trabalhadora. Isso não vai ser feito do jeito que a gente está funcionando atualmente, né, online, sem mobilização, com trabalho político de base de muito baixo perfil, né, esperando eleições para daqui a 20 meses, tem outros motivos pelos quais essa linha é errada, mas eu quero aqui destacar também que é errado por algo que tem a ver com esse manifesto da consciência democrática, que eu comentei aqui,
que é o fato de não existir no jogo político apenas a gente e Bolsonaro, né? Essa direita limpinha existe, está aí operando, atuando, quer nos neutralizar, né? Teve 75% dos votos na eleição municipal, vamos lembrar disso. Isso é porque eu estou colocando o PDT e o PSB fora da conta, porque se colocar dentro, o percentual aumenta, né? E querem nos neutralizar, se possível, nos atraindo para algum tipo de acordo subordinado, onde a gente fique igual a eles, onde a polarização no país assuma outra cara diferente da que teve nos últimos 30, 40 anos. Então, a gente não quer nada disso, né? A gente quer o contrário disso. Né? Nosso objetivo é derrotar justamente o bolsonarismo e o ultraliberalismo. Né? Não estamos na linha de que qualquer coisa é melhor que Bolsonaro, porque é preciso derrotar a direita como um todo, né? Inclusive o seu programa. E a gente acha que é possível fazer isso, mas, como o Walter também já disse, a gente vai ter que fazer isso pelas nossas mãos, né? Enfim, mais uma vez, especialmente nessa semana de confusão, né, imensa aí dentro do governo, nas análises de uma forma geral dentro da esquerda, que atiraram para todo lado, nessa semana que é também um marco, né, para a defesa da democracia, para a gente estar lembrando que golpe não se comemora, se combate, se denuncia, se pune os crimes. É necessário a gente dizer, mais uma vez, que não vai ter atalho a ser percorrido na luta contra o governo Bolsonaro e seu programa, né? Somos nós que vamos ter que dar um jeito de derrubar esse governo, de derrotar esse programa e, a partir da luta protagonizada pela classe trabalhadora, colocar o Brasil em um outro caminho, bem melhor do que o que a gente está hoje. É isso. Walter, quer falar? 3 coisinhas. A primeira é uma lembrança que foi feita por um colega nosso de que falta uma pessoa nesse manifesto. Eles queriam que o Moro também assinasse. E o Moro, segundo consta, não assinou porque o contrato dele, aonde ele está trabalhando agora, não permite. Divertido. Número 2, nesse manifesto, eu até me pus a ler enquanto você apresentava, não há, salvo engano, nenhuma referência à pandemia. É inacreditável que um manifesto saído neste momento não fale desse assunto. Espero que eu não tenha lido errado, mas se é isso mesmo, é mais assustador. E terceiro, chamar a atenção para quem tiver a possibilidade de que nós, logo mais, às 9h, vamos estar fazendo uma atividade com o Rui Falcão, com a Natália Bonavides e com o José Genuíno sobre o tema ditadura e golpe nunca mais. É só isso. Tá bom. Gente, queria só fazer uma propaganda também para encerrar aqui sobre 3 cursos que vão acontecer agora em abril, né, da Escola Latino-Americana de História e Política. Então, procurem no site da escola ou no Instagram as informações mais detalhadas, mas a gente vai ter um curso sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, um curso sobre os processos constituintes na América Latina e um curso sobre História da África. Ok? É isso. Boa noite e até a próxima quinta.